São Paulo, uma terça-feira qualquer, 20 horas. Sob as luzes brancas e frias de um supermercado de bairro, dezenas de garrafas de Baden-Baden repousam em uma prateleira baixa, marcadas com uma etiqueta amarela gritante de promoção. O que antes era um privilégio para poucos, um verdadeiro atestado de status, agora é liquidado a preços irrisórios, lutando por atenção ao lado de marcas genéricas e produtos de massa. Que império é esse que foi reduzido a um mero desconto de prateleira? Em seu ápice glorioso, no início dos anos 2000, a Baden-Baden não era apenas uma cerveja. Era a joia absoluta de Campos do Jordão. Pessoas enfrentavam o frio cortante das montanhas, formando filas quilométricas apenas para provar uma daquelas obras-primas artesanais, meticulosamente elaboradas e premiadas internacionalmente. Era a pioneira irrefutável, a prova viva de que o Brasil podia forjar a melhor cerveja artesanal da América do Sul. 2 décadas depois, aquele brilho foi extinto. Onde antes havia a paixão de mestres cervejeiros debruçados sobre panelas de cobre, hoje há apenas a frieza de linhas de montagem industriais, ingredientes padronizados e tanques de aço gigantescos. A magia outrora engarrafada virou um código de barras sem rosto. Como o maior símbolo da exclusividade artesanal brasileira, vendeu sua própria essência, não apenas uma, mas 3 vezes consecutivas para mega conglomerados globais. A resposta vai muito além de uma simples aquisição corporativa. Bem-vindos ao lado sombrio dos tanques de fermentação, uma história sobre paixão visionária, tentações milionárias e o preço amargo que se paga quando a arte sublime cede lugar às implacáveis planilhas financeiras. O ano era 1999. Para compreender a verdadeira magnitude do que nasceu naquelas montanhas, é preciso primeiro entender o cenário desolador em que o mercado cervejeiro do Brasil se encontrava no final do século XX. Nas prateleiras dos supermercados e nos balcões dos bares de norte a sul do imenso país, reinava uma monotonia dourada e inabalável. O cenário nacional era um monólito dominado por gigantescas corporações que produziam massivamente cervejas do tipo American Lager, bebidas extremamente leves, de produção barata, diluídas com altas porcentagens de cereais não maltados, como milho e arroz, para cortar custos. A cultura da bebida no país se resumia a um único mandamento incontestável: a cerveja precisava ser servida estupidamente gelada. Aquela temperatura quase congelante não era apenas uma preferência cultural em um país de clima tropical. Era uma necessidade técnica deliberada para anestesiar as papilas gustativas dos consumidores e mascarar a completa ausência de aromas complexos e sabores profundos. A cerveja não era vista como uma experiência gastronômica de contemplação. Era apenas um instrumento líquido para refrescar o calor. Foi exatamente contra essa correnteza agressiva de mediocridade industrial que 4 amigos decidiram remar. José Vasconcelos, Aldo Bergamasco, Marcelo Panella e Ronaldo Fraga não eram apenas empresários comuns. Eles eram sonhadores obstinados com um paladar exigente e uma visão que beirava a utopia absoluta para a época. 14 anos antes, em 1985, eles já haviam inaugurado a famosa Choperia Baden-Baden, na idílica cidade de Campos do Jordão, no interior do estado de São Paulo. Conhecida carinhosamente como a Suíça brasileira, Campos do Jordão repousa majestosamente na Serra da Mantiqueira, a mais de 1.600 metros de altitude. Com sua arquitetura de profunda inspiração europeia, clima frio cortante e brumas matinais constantes, a cidade era o refúgio oficial da elite paulistana durante os rigorosos meses de inverno. A choperia já era um sucesso retumbante, um ponto de encontro vibrante onde turistas abastados se reuniam ao redor de fondues e pratos tradicionais alemães. No entanto, havia uma peça fundamental faltando nesse quebra-cabeça perfeito. Os 4 fundadores olhavam para as canecas de chopp servidas em suas mesas e sabiam, no fundo de suas almas, que o líquido dentro delas não fazia a menor justiça à grandiosidade daquele ambiente. Eles queriam oferecer aos seus clientes algo que tivesse espírito, história e alma. A decisão irrevogável foi tomada. Eles mesmos fariam a própria cerveja.
Em 1999, nascia oficialmente a Microcervejaria Baden-Baden. O nome, uma homenagem direta à sofisticada cidade termal alemã, carregava consigo uma promessa de rigor, tradição milenar e excelência europeia, mas pulsando com um coração orgulhosamente brasileiro. O objetivo do quarteto era audacioso, quase tido como uma loucura comercial: criar a primeira cerveja artesanal premium do Brasil, uma bebida complexa que pudesse rivalizar de igual para igual com os melhores e mais caros rótulos importados da Inglaterra, Bélgica e Alemanha. Eles rejeitavam violentamente a ideia de volume. Eles perseguiam apenas a perfeição absoluta engarrafada. A localização da pequena fábrica não poderia ser mais estratégica e poética para esse propósito. A água, o ingrediente vital que compõe mais de 90% de qualquer cerveja no mundo, era extraída diretamente das nascentes cristalinas e puras da Serra da Mantiqueira. Essa água de perfil levíssimo e intocada pela poluição sufocante das metrópoles era a tela em branco perfeita para a arte que seria criada. Os demais ingredientes eram selecionados com uma obsessão que beirava o fanatismo religioso. Maltes especiais e torrados trazidos da Europa em pequenos lotes, lúpulos aromáticos colhidos nas melhores e mais tradicionais fazendas do hemisfério norte, e leveduras cultivadas com precisão laboratorial para garantir o perfil exato de sabor. Entrar na pequena fábrica da Baden-Baden, naqueles primeiros anos heróicos, era como adentrar o ateliê secreto de um artista renascentista. O ar frio e cortante da montanha era frequentemente aquecido pelo vapor denso e adocicado do mosto, sendo fervido intensamente. Os gigantescos e reluzentes tanques de cobre, brilhando sob as luzes amareladas do galpão, eram tratados não como simples maquinário industrial, mas como instrumentos musicais delicados que precisavam ser afinados e respeitados diariamente. A produção era um processo visceral, físico, exaustivo e, acima de tudo, profundamente humano. Os mestres cervejeiros acompanhavam cada etapa com os próprios sentidos, provando o líquido doce, cheirando os vapores herbais, ajustando temperaturas com base na intuição afiada e na experiência acumulada ao longo das madrugadas, e não apenas apertando botões em painéis digitais pré-programados de uma sala de controle asséptica. Cada estilo clássico lançado era um verdadeiro choque cultural para o paladar brasileiro domesticado. A Baden-Baden Red Ale, com sua hipnotizante cor rubi profunda e notas complexas de caramelo e toffee. A Stout, espessa e escura como a própria noite da montanha, entregando aromas intensos e inesquecíveis de café recém-torrado e chocolate amargo. E a Weiss, turva, encorpada e refrescante, trazendo notas surpreendentes de banana e cravo. Cada lote produzido era minúsculo, severamente limitado pelas restrições físicas do maquinário artesanal. E cada garrafa que saía daquela linha de produção rudimentar recebia atenção individualizada. Os rótulos eram aplicados com cuidado extremo, e o produto final não era despachado em caixas de papelão genéricas para qualquer esquina, mas tratado com a reverência que uma obra de arte exigia. O impacto no mercado, embora inicial, foi imediato e tectônico. Os clientes fiéis da choperia, ao levarem aos lábios aquelas cervejas recém-criadas, sentiam-se como exploradores descobrindo um novo continente sensorial. A notícia dessa maravilha líquida espalhou-se rapidamente. A elite econômica e cultural que subia a serra nos finais de semana passava a levar caixas de garrafas de Baden-Baden de volta para a frenética São Paulo, exibindo-as em jantares requintados como troféus de extremo bom gosto. A marca rapidamente se consolidou e se transformou em um símbolo incontestável de status, exclusividade e conhecimento gastronômico refinado. Beber uma Baden-Baden era uma declaração silenciosa de que você pertencia a um clube muito seleto de pessoas que entendiam as verdadeiras coisas boas da vida. No entanto, a perfeição em um mundo capitalista tem um preço cruel, e o sucesso absoluto traz consigo um magnetismo perigoso. À medida que o novo milênio avançava, a demanda pelas incomparáveis cervejas da Baden-Baden começou a crescer em um ritmo quase violento.
Os telefones do pequeno escritório da fábrica não paravam de tocar. Restaurantes de altíssimo luxo na capital exigiam o produto em seus cardápios. Empórios refinados imploravam por mais lotes para satisfazer seus clientes. O que antes era um sonho cultivado de forma orgânica e silenciosa entre as brumas da montanha, começou a sofrer as primeiras e esmagadoras pressões físicas de sua própria popularidade. A capacidade de produção daquela romântica instalação artesanal chegou ao seu limite máximo, operando noite e dia sem conseguir suprir nenhuma fração dos pedidos. Os quatro amigos viram-se, de repente, diante do dilema que definiria o resto de suas vidas. A estrutura puramente artesanal não suportava mais o peso descomunal do próprio sucesso. Eles precisavam desesperadamente de mais espaço físico. Precisavam de equipamentos modernos. Precisavam de uma injeção massiva de capital para que o sonho não morresse estrangulado pela falta de capacidade de atendimento. Era a primeira, minúscula e invisível rachadura na muralha de proteção da cervejaria. Uma vulnerabilidade perigosa nascida não de um fracasso amargo, mas de um triunfo esmagador e incontrolável. E nos altos escritórios refrigerados e espelhados das grandes corporações cervejeiras, nas planícies, muito longe do frio poético de Campos do Jordão, olhos predatórios e calculistas já começavam a observar fixamente aquele pequeno e lucrativo milagre nas montanhas. O tubarão corporativo havia finalmente sentido o cheiro de sangue na água. A virada do milênio inaugurou um período que ficaria eternizado na memória dos entusiastas da cerveja como a verdadeira Era de Ouro da Baden-Baden. Entre os anos de 2000 e 2006, o que havia começado como um audacioso experimento de quatro amigos transformou-se em um fenômeno cultural sem precedentes no Brasil. A marca não apenas provou que era possível fabricar cerveja artesanal de altíssima qualidade em solo nacional. Ela redefiniu completamente a relação do brasileiro com a bebida. A pequena fábrica, localizada na pitoresca Avenida Mateus da Costa Pinto, em Campos do Jordão, rapidamente deixou de ser apenas um local de produção para se converter em um verdadeiro santuário gastronômico. Entender a Baden-Baden daquela época exige compreender o impacto físico e emocional do seu espaço. Os fundadores implementaram o Baden-Baden Tour, uma experiência imersiva que se tornou a atração turística mais disputada da Serra da Mantiqueira. Não se tratava de uma visita fria a uma planta industrial, mas de uma peregrinação. Os visitantes entravam em um ambiente onde o aroma doce do malte torrado e o perfume floral e cítrico dos lúpulos impregnavam o ar e as roupas. Eles podiam tocar os grãos, observar os mestres cervejeiros em ação ao redor dos majestosos tanques de cobre e, finalmente, degustar o líquido fresco, não pasteurizado, recém-saído dos tanques de maturação. Para uma geração inteira de brasileiros que cresceu acreditando que cerveja era apenas um líquido amarelo e sem graça, aquela experiência era uma epifania. A excelência cobrava seu preço em tempo e dedicação, e a Baden-Baden não cortava atalhos. Enquanto as cervejas industriais levavam poucos dias entre a fervura e o engarrafamento, a fábrica de Campos do Jordão respeitava o relógio biológico da fermentação. Algumas cervejas repousavam por semanas, amadurecendo lentamente, desenvolvendo complexidades que nenhuma máquina de aceleração química poderia replicar. Essa reverência pelo tempo começou a render frutos muito além das fronteiras da Serra Paulista. Foi nessa época que a marca iniciou sua escalada de consagração internacional. Ao enviar suas garrafas para algumas das competições mais rigorosas e prestigiadas do mundo, a pequena cervejaria brasileira começou a desbancar cervejarias centenárias da Europa e dos Estados Unidos. Rótulos como a Baden-Baden Stout e a Bock começaram a acumular medalhas de ouro e prata em prêmios como o European Beer Star e o Australian International Beer Awards, conquistas que se solidificariam nesta década e na seguinte. A mensagem era clara e inegável. O Brasil agora possuía uma cervejaria de classe mundial. Cada lançamento da marca era tratado pelo mercado com a reverência de uma estreia artística. A criação de edições limitadas e sazonais, como a linha Celebration, introduziu o conceito de cerveja vintage no país. Garrafas numeradas,
rolhas de cortiça semelhantes às de champanhe e receitas exclusivas para o inverno tornaram-se itens de colecionador. A Baden-Baden ensinou restaurantes de alta gastronomia a trocarem as taças de vinho por cálices de cerveja, promovendo jantares harmonizados que elevavam o status da bebida a um patamar de luxo inédito. Era o auge do prestígio. A marca possuía alma, possuía rosto e possuía um lar indiscutível nas Montanhas Frias. Contudo, na implacável dinâmica do capitalismo, um sucesso tão brilhante e disruptivo jamais passa despercebido no radar dos gigantes. A Baden-Baden havia cometido o pecado de provar que existia um mercado altamente lucrativo e consumidor ávido por cervejas premium no Brasil. Um segmento que as grandes corporações, até então focadas apenas em volume e baixo custo, haviam completamente ignorado. Por volta de 2006, a pressão sobre a infraestrutura da fábrica em Campos do Jordão atingiu níveis críticos e insustentáveis. A produção operava no limite máximo absoluto de sua capacidade física. Para atender a demanda que chegava de empórios, supermercados de luxo e restaurantes de todo o país, os fundadores precisariam de uma injeção de capital colossal para expandir a fábrica sem comprometer o método artesanal. O cansaço físico e mental de manter uma operação tão delicada em uma escala de crescimento exponencial começava a cobrar seu pedágio dos quatro amigos. Enquanto isso, nas imensas salas de reunião com vista para os arranha-céus da Avenida Faria Lima, em São Paulo, e na sede de conglomerados bilionários no interior do estado, executivos engravatados analisavam gráficos e planilhas. A revolução artesanal já não era apenas uma curiosidade excêntrica de hippies ou entusiastas de montanha. Era uma ameaça e, mais importante, uma oportunidade de ouro para corporações que precisavam diversificar seus portfólios engessados. O isolamento romântico da Baden-Baden estava com os dias contados. Uma tempestade de milhões de reais estava se formando no horizonte, pronta para descer a serra e testar o verdadeiro preço de um sonho. O ano era 2007. 8 anos após a fundação, a glória da Baden-Baden havia se transformado em uma força avassaladora que ameaçava engolir seus próprios criadores. O que o público via era o brilho deslumbrante do sucesso. Prêmios internacionais se acumulando nas prateleiras do escritório, reportagens em revistas de luxo e uma legião de consumidores apaixonados dispostos a pagar o dobro ou o triplo do preço de uma cerveja comum. No entanto, o que acontecia nos bastidores, longe dos olhos dos turistas em Campos do Jordão, era uma batalha diária pela sobrevivência logística e emocional. A excelência artesanal, por sua própria natureza, é inimiga da escala. A fábrica operava além de qualquer margem de segurança. Os mestres cervejeiros estavam exaustos, trabalhando em turnos extenuantes para tentar suprir uma demanda que parecia infinita. Distribuir cerveja premium, não pasteurizada, que exigia controle rigoroso de temperatura, desde a montanha até os restaurantes refinados de São Paulo, Rio de Janeiro e do sul do país, era um pesadelo operacional e financeiro. Para dar o próximo passo para não frustrar um mercado que clamava por mais garrafas, os fundadores sabiam que precisariam transformar a pequena operação em uma indústria mais robusta. Isso exigia terras, novos galpões, frotas refrigeradas, campanhas de marketing em escala nacional e maquinário de ponta. Exigia um capital que eles, como quatro amigos visionários, mas com recursos limitados, simplesmente não possuíam. Foi exatamente nesse cenário de exaustão e estrangulamento físico que a porta do ateliê cervejeiro foi batida não por amantes da gastronomia, mas por executivos de ternos sob medida, carregando pastas de couro repletas de gráficos de projeção. Eles não vinham para degustar o lúpulo, vinham para comprar a alma do negócio. Esses homens representavam o grupo Chincariol. Na época, a Chincariol era a segunda maior cervejaria do Brasil, uma potência colossal com fábricas espalhadas por vários estados, capaz de produzir bilhões de litros por ano. Seu carro-chefe, a Nova Chin, dominava os bares populares e os churrascos de fim de semana com uma mensagem massificada. Contudo, a Chincariol tinha um calcanhar de Aquiles doloroso. Faltava-lhe prestígio. Em um mercado onde a classe média ascendente começava a exigir produtos mais sofisticados,
E a gigante rival, Ambev, começava a importar marcas premium europeias. A Chincariol era vista apenas como uma produtora de cerveja barata. Eles precisavam desesperadamente de uma marca halo, um produto de altíssimo luxo que pudesse elevar a percepção de todo o seu portfólio. Construir uma marca premium do zero levaria décadas e custaria centenas de milhões, sem garantia de sucesso. Para a diretoria da Chincariol, o atalho perfeito estava cristalino: subir a Serra da Mantiqueira e adquirir a joia da coroa já pronta. Quando os carros executivos pretos da corporação estacionaram em frente à pitoresca fábrica de tijolinhos em Campos do Jordão, duas forças diametralmente opostas do universo capitalista colidiram pela primeira vez. De um lado, a arte obstinada, a paciência da fermentação natural e a reverência aos ingredientes. Do outro, a fome insaciável por participação de mercado, eficiência logística e retorno sobre o investimento. A proposta inicial foi colocada sobre a mesa de madeira rústica da cervejaria. Não era apenas um investimento, era uma oferta de aquisição total. Os números que circulavam na casa dos 30 milhões de reais flutuavam no ar frio da sala como um canto de sereia irresistível. Diante daquela cifra monumental, um silêncio pesado e decisivo recaiu sobre os quatro fundadores. 30 milhões de reais em 2007 representavam não apenas uma fortuna transformadora que garantiria a segurança financeira de suas famílias por gerações, representava o reconhecimento máximo, em moeda corrente, do valor daquela ideia louca que tiveram em 1999. No entanto, a decisão não foi tomada de ânimo leve. Foram noites de angústia, debates acalorados e um profundo escrutínio moral. Como vender a marca que carregava o suor, as lágrimas e o orgulho deles para uma empresa famosa por produzir exatamente o tipo de cerveja sem graça contra a qual a Baden-Baden havia jurado lutar? A resposta para essa angústia veio na forma de uma justificativa psicológica que, na história dos negócios, provou-se ser a mais perigosa das ilusões: a promessa de controle e independência. Os executivos da Chincariol foram persuasivos. Eles garantiram, com sorrisos ensaiados e cláusulas contratuais que pareciam blindadas, que a Baden-Baden continuaria operando em Campos do Jordão. Prometeram que a receita permaneceria sagrada, que os ingredientes continuariam sendo importados e que a gestão da qualidade continuaria nas mãos dos fundadores e dos mestres cervejeiros originais. Nós não queremos mudar o que vocês fazem, argumentavam os executivos. Queremos apenas dar a vocês a musculatura logística que a Chincariol tem para levar a melhor cerveja do Brasil para todos os cantos do país. Nós entramos com o dinheiro e a distribuição. Vocês continuam com a arte. Para mentes exaustas pelo peso da operação diária, aquela narrativa soava como o cenário dos sonhos. Os fundadores se convenceram de que estavam usando o sistema corporativo a seu favor. Eles acreditavam que, com o poder financeiro da Chincariol, poderiam comprar os melhores e mais caros equipamentos da Alemanha sem precisar recorrer a empréstimos bancários sufocantes. Acreditavam que a essência da marca seria forte o suficiente para resistir à gravidade da máquina industrial. Era um pacto faustiano embrulhado em papel de presente corporativo. E assim, o contrato foi assinado. As canetas deslizaram sobre o papel, transferindo 100% das ações da pequena e rebelde microcervejaria para o balanço patrimonial de um conglomerado gigante. No dia do anúncio oficial, brindes foram feitos, fotos sorridentes foram tiradas para a imprensa especializada em economia, e os fundadores respiraram aliviados, sentindo o peso do mundo sair de seus ombros. A Baden-Baden finalmente tinha os recursos infinitos que merecia. A vitória parecia absoluta. Mas no fundo escuro dos tanques de maturação, a realidade contava uma história diferente. Aquele contrato não era uma aliança entre iguais. Era a primeira e fatal rachadura na muralha da exclusividade. No exato momento em que o dinheiro corporativo entrou no caixa, a bússola moral da fábrica começou a girar, imperceptivelmente no início, saindo do norte da qualidade absoluta para se alinhar com o campo magnético do volume e lucratividade. A lua de mel duraria muito pouco.
Os fundadores logo descobririam que quando você convida um gigante faminto para entrar na sua pequena cozinha, é apenas uma questão de tempo até que ele decida mudar a receita do prato principal. O abismo estava aberto e a verdadeira colisão de mundos estava prestes a começar. A colisão de mundos não aconteceu da noite para o dia com uma explosão estrondosa. Ela rastejou pelas portas da fábrica de Campos do Jordão, na forma de sutis memorandos corporativos e reuniões de alinhamento estratégico. Nos primeiros meses após a aquisição, em 2007, a fachada permaneceu rigorosamente intacta. O famoso Baden-Baden Tour continuava recebendo turistas deslumbrados que subiam a serra, e os fundadores ainda caminhavam entre os reluzentes tanques de cobre, ostentando sorrisos confiantes para a imprensa. No entanto, a verdadeira metamorfose estava ocorrendo nas engrenagens invisíveis da administração. A lua de mel durou exatamente o tempo necessário para que os auditores e engenheiros de produção da Chincariol mapeassem cada centímetro do processo artesanal. Quando uma megacorporação adquire uma operação boutique, o choque cultural é inevitável e quase sempre unilateral. De um lado estavam os mestres cervejeiros da Baden-Baden, artistas que mediam o sucesso pela complexidade do aroma, pela densidade da espuma e pelos prêmios acumulados. Do outro lado desembarcavam os gerentes de planta e analistas de eficiência da Chincariol, homens forjados na doutrina implacável do volume, onde o sucesso era medido pelo custo por litro, velocidade de envase e margem de lucro bruto, EBITDA. Rapidamente, a linguagem dentro da fábrica mudou. Onde antes se discutia a alma de uma nova edição limitada de inverno, passou-se a discutir escalabilidade, gargalos logísticos e KPIs de produtividade. Para a mente de um executivo treinado para produzir bilhões de litros de cerveja comercial, o método da Baden-Baden era um pesadelo de ineficiência. Os processos manuais, o cuidado extremo, com pequenos lotes e, principalmente, o longo tempo de maturação nos tanques, eram vistos não como o segredo da qualidade suprema, mas como desperdício de tempo e dinheiro. Por que deixar a cerveja descansando por 30 dias se podemos acelerar a fermentação e liberar o tanque em 15? Questionavam os engenheiros recém-chegados. A lógica matemática corporativa não compreendia a poesia do tempo. A Chincariol havia comprado a marca para liderar seu portfólio premium nacionalmente, o que significava que a Baden-Baden precisava estar disponível não apenas nos restaurantes estrelados de São Paulo, mas nas prateleiras de supermercados em capitais distantes como Salvador, Recife e Manaus. Para atingir essa distribuição colossal, a pequena fábrica de Campos do Jordão foi submetida a um regime de esteroides industriais. A ordem que vinha da matriz no interior paulista era clara: aumentar o volume a qualquer custo sem comprometer a marca. Mas na alquimia da cerveja, volume excessivo e qualidade artesanal absoluta são forças magnéticas que se repelem. O choque frontal entre o romantismo dos fundadores e a voracidade das planilhas de Excel estava prestes a exigir seus primeiros sacrifícios reais. A pressão por eficiência logo abandonou as salas de reunião, acarpetadas, e desceu para o chão de fábrica, atingindo o coração sagrado da Baden-Baden, a própria receita. Para escalar a produção a níveis astronômicos e alimentar a formidável rede de distribuição da Chincariol, a padronização tornou-se a nova e absoluta palavra de ordem. E na indústria alimentícia, padronizar quase sempre significa simplificar. Os ingredientes, outrora escolhidos a dedo, com um fanatismo quase religioso, começaram a passar pelo escrutínio do departamento de compras da corporação. Lotes minúsculos de lúpulos raros, trazidos de fazendas específicas na Europa, eram difíceis de homologar no sistema de um gigante industrial. Era mais eficiente substituí-los por extratos de lúpulo ou variedades mais fáceis de adquirir em grande escala, que garantissem um fornecimento ininterrupto. O processo físico e exaustivo de moagem e braçagem, onde o toque humano era fundamental para corrigir variações naturais dos grãos, começou a ser substituído por painéis de automação frios e impessoais. A intuição do mestre cervejeiro estava sendo lentamente silenciada pelos algoritmos das máquinas.
Foi então que o fenômeno mais temido por qualquer marca de luxo começou a se manifestar: a traição do paladar. Os clientes originais da Baden-Baden, aqueles que frequentavam a choperia desde 1999, que guardavam garrafas antigas e conheciam a complexidade de cada estilo, foram os primeiros a notar a fratura. Em fóruns de internet incipientes, em mesas de bares especializados e em conversas discretas, um sussurro perigoso começou a circular. A Red Ale parecia um pouco menos complexa. A Stout havia perdido uma fração de sua densidade escura e sedosa. A Wise, antes uma explosão vibrante de banana e cravo, agora parecia ligeiramente diluída, mais comportada, domesticada para agradar ao paladar do grande público. Não foi uma queda brusca de qualidade que transformou a cerveja em água do dia para a noite. Foi uma morte por 1000 pequenos cortes. Cada ajuste de custo, cada atalho no tempo de maturação, para liberar tanques mais rápido, removia uma fina camada da genialidade original. A cerveja continuava sendo superior às lagers massificadas do mercado, mas para os puristas, o feitiço havia se quebrado. A Baden-Baden estava deixando de ser uma obra de arte para se tornar apenas um produto premium industrial, muito bem embalado. Os fundadores, agora presos nas teias de contratos corporativos e metas de desempenho, assistiam a essa diluição de sua herança com uma mistura de impotência e frustração silenciosa. A promessa de que a essência não mudaria revelou-se a mais vazia das garantias contratuais. Eles haviam perdido o controle do leme no exato momento em que o cheque de 30 milhões foi descontado. Contudo, a tempestade perfeita ainda não havia atingido seu pico. Enquanto a identidade da Baden-Baden sangrava lentamente nas linhas de produção da Chincariol, o próprio gigante brasileiro estava prestes a ser engolido por um leviatã muito maior. O chão sob a fábrica de Campos do Jordão estava prestes a desmoronar novamente, desta vez provocado por um terremoto cujas ondas de choque viriam do outro lado do mundo. O ano de 2011 marcou o início de um capítulo sombrio, não apenas para a Baden-Baden, mas para todo o cenário cervejeiro nacional. A Chincariol, o gigante brasileiro que havia engolido a pequena cervejaria da montanha, estava sangrando internamente. Disputas familiares ferrenhas pelo controle da empresa e dívidas operacionais acumuladas fragilizaram a corporação de Itu, colocando-a inevitavelmente na vitrine do mercado global. E no xadrez implacável do capitalismo internacional, gigantes feridos não sobrevivem para se curar. Eles são impiedosamente devorados por predadores ainda maiores. Do outro lado do planeta, em Tóquio, a Kirin Holdings, um colossal império japonês de bebidas e alimentos com tentáculos espalhados por dezenas de países, procurava agressivamente um porto seguro em mercados emergentes para compensar o encolhimento demográfico e o estancamento econômico histórico no Japão. O Brasil, em pleno boom de consumo da classe média, era o alvo perfeito. Em uma transação astronômica que sacudiu as bolsas de valores, a Kirin comprou 100% do grupo Chincariol por quase 4 bilhões de reais. Da noite para o dia, a placa na porta mudou para Brasil Kirin. Mas onde a outrora gloriosa Baden-Baden se encaixava nesse leviatã asiático? A resposta era cruel e desoladora. Ela era apenas uma vírgula estatística. Para os altos executivos no Japão, a microcervejaria de Campos do Jordão não era uma joia preciosa a ser polida com cuidado artesanal. Era um minúsculo ativo financeiro herdado, perdido no meio de um portfólio gigantesco que incluía desde refrigerantes populares de Guaraná até sucos em pó e cervejas de massa. A distância física entre o ar puro da Serra da Mantiqueira e a sede envidraçada da Kirin, em Tóquio, era de mais de 18 mil quilômetros, mas a distância filosófica era simplesmente infinita. Se a Chincariol havia tratado a Baden-Baden com a arrogância desajeitada de um irmão mais velho industrial, a Kirin a submeteu à mais absoluta frieza matemática. O toque humano e o orgulho nacional que ainda restavam na relação com a marca foram instantaneamente substituídos por videoconferências com tradutores, relatórios de compliance rigorosos e planilhas de desempenho trimestral consolidadas em ienes. A marca estava agora à deriva,
flutuando em um mar corporativo onde ninguém sabia ou se importava com o que a tornava especial em primeiro lugar. Sob a gestão clínica da Brasil Quirim, a ordem que desceu pelo rígido organograma corporativo foi a de monetizar implacavelmente cada centímetro da marca Baden-Baden, com o objetivo de ajudar a recuperar o bilionário investimento feito na aquisição. A estratégia de expansão, que já havia sido estressante sob a gestão da Chincariol, transformou-se em uma hipertrofia desenfreada e letal para o prestígio da marca. A cerveja que um dia foi o símbolo máximo do luxo restrito, da conquista e da dificuldade de acesso, começou a ser distribuída com a mesma lógica agressiva de um refrigerante barato. As garrafas, antes disputadas à tapa e exibidas como troféus em empórios de alta gastronomia, agora apareciam empilhadas em promoções agressivas de postos de gasolina, esquecidas em lojas de conveniência, à beira de estradas empoeiradas e anunciadas em encartes de supermercados atacadistas populares. A aura de exclusividade, o ativo invisível e mais valioso que a marca levou mais de uma década para construir, foi triturada sem piedade pela necessidade urgente de volume de vendas imposta pelos acionistas asiáticos. Para o consumidor, a matemática emocional era simples. Se algo está disponível em absolutamente qualquer lugar, aos montes e constantemente com desconto, deixou de ser especial. A magia virou commodity. Mas a tempestade oriental trouxe danos ainda mais profundos para a essência do produto. As receitas sofreram novas e implacáveis rodadas de otimização de custos. Os conselhos de administração da Kirin, enraizados em uma cultura de eficiência fabril absoluta e aversão visceral ao desperdício, cortaram os últimos laços românticos com os processos artesanais originais. Não havia mais espaço para o empirismo poético de um mestre cervejeiro, observando a formação de espuma, quando um engenheiro químico corporativo podia garantir uma estabilidade artificial no sabor, gastando significativamente menos dinheiro, com extratos padronizados e processos de filtragem acelerada. A lendária fábrica de Campos do Jordão, o embrião mágico de toda aquela revolução artesanal, foi progressivamente esvaziada de seu propósito vital. Ela passou a funcionar muito mais como uma vitrine turística higienizada, um parque temático corporativo da cerveja que vendia nostalgia, do que como o verdadeiro coração pulsante da produção. A maior parte do volume absurdo, imposto por Tóquio, já começava a ser fabricada de forma obscura e silenciosa em outras plantas industriais gigantescas do grupo. A Baden-Baden não estava apenas perdendo seu sabor. Ela estava dolorosamente perdendo o direito de dizer de onde vinha. E o pior ainda estava por vir. A desconstrução da alma de uma cervejaria artesanal raramente é um evento barulhento. É um processo silencioso, gradual e cirúrgico de substituições e concessões. Sob o domínio irrestrito da Brasil Quirim, a exigência corporativa por volume de vendas atingiu proporções que desafiavam e destruíam a própria definição do termo artesanal. A pequena, charmosa e histórica fábrica em Campos do Jordão, com seus lustrosos tanques de cobre, corredores estreitos e capacidade limitada de produção, tornou-se matematicamente inútil para os propósitos expansionistas e globais da nova direção. Aos olhos dos auditores que operavam a milhares de quilômetros de distância, aquele local não era um santuário gastronômico. Era apenas um gargalo operacional crônico, uma pedra intolerável no sapato da eficiência logística. A solução imposta pela corporação foi tão fria quanto implacável: a descentralização drástica e massiva da produção. O grosso do volume das cervejas Baden-Baden, os milhões e milhões de litros necessários para inundar prateleiras de norte a sul do Brasil e tentar justificar os bilhões de reais investidos pelos japoneses na aquisição da Chincariol, começou a ser transferido para as formidáveis megafábricas industriais do grupo. Eram complexos fabris gigantescos, desenhados para a produção em massa, que dividiam suas linhas de invase de altíssima velocidade com refrigerantes populares, águas gaseificadas e cervejas standard de baixo custo. Nesses novos ambientes colossais, o chão de fábrica era um deserto estéril de aço inoxidável.
luzes fluorescentes e biosensores. O calor humano e a intuição empírica que outrora definiam o sagrado processo de braçagem nas montanhas foram sumariamente erradicados. Os mestres cervejeiros originais, que antes eram os maestros inquestionáveis daquele balé líquido, guiados pelo aroma e pelo paladar, viraram reféns de painéis de controle digital e algoritmos de rendimento. Eles não precisavam mais cheirar os vapores do lúpulo fervendo ou provar o dulçor do mosto recém-extraído. Eles apenas monitoravam gráficos de densidade em telas de cristal líquido dentro de salas de controle climatizadas. A automação absoluta exigia obediência cega e uniformidade impecável, algo com o qual a natureza orgânica e rebelde dos ingredientes originais não conseguia lidar. Variações naturais nas safras de malte europeu ou sutis, diferenças na carga de óleos essenciais dos lúpulos frescos, imperfeições que antes eram corrigidas magistralmente pela sensibilidade e experiência humana, agora precisavam ser brutalmente anuladas por padronizações químicas. O tempo, aquele ingrediente invisível, gratuito e essencial que os fundadores da Baden-Baden tanto reverenciavam na virada do milênio, foi fatiado sem piedade pelos implacáveis cronômetros industriais. Maturações longas e pacientes, essenciais para o arredondamento de sabores complexos, foram extirpadas em nome da rotação acelerada de tanques. Enzimas industriais e processos de filtragem hiperrápidos foram introduzidos clandestinamente para forçar a cerveja a ficar estabilizada na metade do tempo. A máquina havia, finalmente, engolido a arte. O líquido engarrafado ainda carregava a mesma cor rubi ou dourada de outrora, mas o espírito indomável da Serra da Mantiqueira havia sido completamente drenado e substituído pela eficiência fria do rendimento por etare. O resultado devastador desse sacrifício no altar da automação materializou-se nas prateleiras comerciais de todo o país, criando um fenômeno paradoxal, predatório e profundamente melancólico. A Baden-Baden, impulsionada pelos anabolizantes logísticos da Brasil Quirim, finalmente estava em todos os lugares, exatamente como as planilhas de projeção de vendas haviam sonhado. Mas o preço do volume é a banalidade. Ao estar presente em absolutamente qualquer lugar, ela perdeu de forma irrecuperável o único lugar que realmente importava para a sua sobrevivência a longo prazo: o alto pedestal da exclusividade. A onipresença foi o golpe de misericórdia na espinha dorsal da identidade da marca. O rótulo venerado que antes exigia uma viagem proposital ao frio da montanha, ou pelo menos uma reserva em um restaurante paulistano de altíssima gastronomia para ser apreciado em cálices de cristal, sofreu uma severa degradação de status. Garrafas de Baden-Baden passaram a acumular poeira sob as luzes brancas e agressivas de pequenas lojas de conveniência em postos de combustível de beira de estrada, dividindo um espaço humilhante com sacos de carvão vegetal e pacotes de gelo. Supermercados atacadistas começaram a vender fardos fechados da cerveja com descontos agressivos, utilizando a outrora joia da coroa como um mero produto de isca para atrair o consumidor popular de fim de semana. Para os consumidores históricos e os embaixadores não oficiais da marca, aqueles indivíduos que estiveram lá nas filas da choperia no início da Revolução em 1999, a sensação não era de estar vivenciando a democratização de um produto de luxo, mas sim uma sensação de traição íntima e profunda. Ao abrir uma garrafa barateada e comprada em uma esquina qualquer, o paladar treinado desses aficionados já não encontrava a complexidade deslumbrante que os havia cativado anos antes. Faltavam as notas ricas e densas de toffee na Red Ale. A Stout havia perdido sua cremosidade aveludada e impenetrável. A turvação rica e os aromas de cravo da Weiss haviam sido polidos até se tornarem insossos. Eles encontravam uma bebida oca, uma imitação pasteurizada e pálida de uma memória gloriosa. A embalagem refinada e o marketing ainda insistiam em ostentar o brasão heráldico, prometendo a herança de Campos do Jordão. Mas o mercado especializado sabia perfeitamente que aquilo havia se transformado em uma ficção geográfica e sensorial. Era, em essência, uma cerveja estritamente industrial que vestia um elegante terno artesanal esfarrapado.
A Baden-Baden havia sido reduzida a uma craft fake, falsa artesanal. Ela estava irremediavelmente presa em um purgatório identitário cruel. Tornara-se cara e complexa demais para competir com o bebedor rotineiro de cerveja de massa. E, simultaneamente, genérica, diluída e industrializada demais para merecer o respeito do verdadeiro aficionado por cervejas artesanais autênticas, que agora migrava para microcervejarias independentes mais novas. A alma da cervejaria estava morta, afogada nos tanques de fermentação de 500 mil litros e substituída pelo zumbido perpétuo das linhas de invase automatizadas e pelos relatórios trimestrais de dividendos de Tóquio. E, ironicamente, justo quando parecia que o abismo da corporatização não poderia ficar mais profundo, as placas tectônicas do mercado global se moveram violentamente mais uma vez. Sangrando dinheiro e incapaz de competir nas trincheiras do mercado brasileiro de bebidas, a Brasil Kirin içou a bandeira branca da rendição. O ato final e o sepultamento definitivo da independência da Baden-Baden não seria assinado por japoneses, mas por um implacável gigante de armadura verde vindo diretamente de Amsterdã. O ano de 2017 trouxe o golpe de misericórdia. A aventura asiática no Brasil havia se provado um desastre financeiro monumental e sangrento. Incapaz de estancar a hemorragia de caixa, perdendo participação de mercado a cada trimestre, e exausta da guerra predatória de preços nas prateleiras dos supermercados brasileiros, a Kirin Holdings içou a bandeira branca da rendição. Os japoneses colocaram seu império tropical à venda, aceitando um prejuízo bilionário apenas para estancar o sangramento. Foi exatamente nesse cenário de terra arrasada que uma sombra verde, massiva e inescapável cobriu o horizonte cervejeiro nacional. A Heineken, a segunda maior cervejaria do planeta, desembolsou mais de 2 bilhões de reais para absorver toda a operação da Brasil Kirin. O objetivo estratégico dos holandeses era claro, agressivo e letal: dobrar seu tamanho de produção no Brasil da noite para o dia, garantindo a musculatura necessária para travar uma guerra de titãs, de igual para igual, contra a toda-poderosa e hegemônica Ambev. No meio do fogo cruzado desse colossal jogo de xadrez corporativo global, a pequena e outrora orgulhosa Baden-Baden trocava de dono pela terceira vez em exatos 10 anos. Mas se as aquisições anteriores pela Chincariol e pela Kirin ainda mantinham um verniz muito ralo de tolerância, uma vaga esperança de que talvez, em algum momento, a marca pudesse recuperar um fragmento de sua autonomia, a chegada da Heineken representou a assimilação absoluta e irreversível. A corporação holandesa não chegou ao topo do mundo cervejeiro cultivando romantismos isolados ou preservando nichos ineficientes. Ela opera uma das máquinas de padronização industrial e logística mais implacáveis e bem-sucedidas da história humana. A integração da Baden-Baden não foi discutida, foi executada. A marca da montanha foi friamente conectada à supervia do vasto portfólio Craft e Premium da matriz europeia. Para a Heineken, a Baden-Baden era apenas uma peça tática em um tabuleiro gigante, um rótulo que já possuía a fama de artesanal e que serviria perfeitamente para combater as marcas de nicho recém-adquiridas pela concorrente direta. O lema corporativo não era restaurar a glória perdida de Campos do Jordão, mas sim maximizar a extração de valor do nome impresso no rótulo, custe o que custar a sua integridade histórica. Sob o controle absoluto da gigante verde, a metamorfose final e mais dolorosa da Baden-Baden foi concluída. A marca deixou de operar sob qualquer resquício de filosofia cervejeira para funcionar estritamente como uma engrenagem de luxo acessível dentro de uma máquina planetária de distribuição de bebidas. A discrepância esquizofrênica entre a narrativa lúdica vendida na embalagem e a realidade mecânica e fria da produção atingiu o seu ápice incontestável. De um lado, a narrativa publicitária da Heineken continuava a explorar exaustivamente a iconografia da Serra da Mantiqueira, vendendo a imagem de uma cerveja meticulosa, especial e carregada de tradição europeia em terras brasileiras.
Mas a verdade do chão de fábrica contava uma história radicalmente diferente. Longe das montanhas, os mastodontes industriais do grupo pulsavam dia e noite, jorrando verdadeiros rios ininterruptos de Baden-Baden em linhas de envase hipertecnológicas que processavam dezenas de milhares de garrafas por hora. A receita foi definitivamente enquadrada nos moldes de estabilidade global da corporação holandesa. Previsível, perfeitamente pasteurizada e sensorialmente segura, projetada em laboratório para não ofender o paladar médio do grande público, apagando os últimos traços de complexidade rebelde que a cerveja possuía. Enquanto as mega fábricas industriais rugiam no vale, a histórica e icônica fábrica original, em Campos do Jordão, o berço sagrado onde 4 amigos sonharam em mudar o país, foi reduzida a um papel essencialmente cenográfico. O local, que antes era o coração palpitante da inovação e da arte líquida, transformou-se quase integralmente em uma ferramenta de marketing experiencial, um museu higienizado e muito bem decorado. Os turistas ainda pagavam para fazer o famoso tour, ainda tiravam fotos sorridentes ao lado dos belos tanques de cobre e ainda compravam lembranças na loja de conveniência anexa. Mas a alma da operação já não habitava mais aquelas paredes. O contraste entre a fábrica cenográfica da montanha e a brutalidade das linhas industriais reais que sustentavam as vendas no país era a prova cabal do colapso do sistema de crenças original. A Baden-Baden havia se tornado o exemplo perfeito da engrenagem capitalista corporativa. Uma marca que havia tido sua alma devorada, mastigada e regurgitada na forma de um produto de prateleira perfeito, embalado com o fantasma de sua própria glória passada. A cortina do segundo ato se fechou não com um estrondo de revolta, mas com o zumbido mecânico, frio e infinito de esteiras rolantes, enviando fardos e fardos de garrafas genéricas para os confins do Brasil. O gigante verde havia, finalmente, apagado a luz da exclusividade para sempre. Hoje, a jornada de uma garrafa de Baden-Baden raramente começa nas estradas sinuosas e frias da Serra da Mantiqueira, envolvida pela névoa matinal e pela promessa de uma experiência gastronômica inesquecível. Em vez disso, ela começa de forma ruidosa e impessoal, sob a iluminação fluorescente e agressiva do corredor de um supermercado qualquer, empilhada aos milhares ao lado de marcas genéricas de churrasco e promoções de fim de semana. O produto que você segura em suas mãos hoje é o testemunho silencioso de uma das maiores vitórias do marketing corporativo moderno: a capacidade de vender a ilusão do artesanato em escala industrial. O rótulo de papel ainda mantém sua elegância clássica. O brasão heráldico continua lá, imponente, transmitindo uma autoridade europeia que remete a séculos de tradição cervejeira. A tipografia caprichosamente desenhada continua prometendo uma cerveja de Campos do Jordão. Visualmente, a corporação que hoje a detém fez um trabalho magistral em preservar a armadura dourada do cavaleiro. O problema, contudo, reside no fato de que, por dentro dessa armadura reluzente, não há mais ninguém respirando. O líquido que preenche o vidro escuro é uma formulação de laboratório perfeitamente estável, projetada não para surpreender ou desafiar o paladar, mas para garantir uma vida útil de prateleira absurdamente longa e uma homogeneidade que não ofenda o consumidor médio global. É uma bebida desenhada por algoritmos de aceitação e margens de lucro, não pela intuição humana. Mas e o coração geográfico da marca? O que restou do epicentro físico de toda essa revolução artesanal? Se você viajar hoje para Campos do Jordão, ainda encontrará a famosa fachada na Avenida Mateus da Costa Pinto. A romântica construção de tijolinhos aparentes continua de pé, recebendo milhares de visitantes todos os anos. No entanto, para o olhar treinado de quem conhece a verdadeira história, a experiência atual não é a de uma visita a uma fábrica viva e pulsante, mas sim a um mausoléu muito bem decorado. O famoso Baden-Baden Tour transformou-se em uma atração turística roteirizada com precisão cirúrgica, semelhante a uma atração de parque de diversões. Guias treinados recitam textos pré-aprovados pelo Departamento de Relações Públicas da matriz holandesa. Os imponentes e belíssimos tanques de cobre ainda estão lá, brilhando sob as luzes quentes, servindo como o pano de fundo perfeito para que turistas
tirem fotos sorridentes para as redes sociais. Mas a atmosfera exala uma sensação perturbadora de artificialidade. O local foi higienizado de sua essência crua. Você não vê mais o caos organizado da verdadeira produção. Não encontra mestres cervejeiros com as botas sujas de malte discutindo a densidade da última fervura. O aroma inebriante do lúpulo fresco foi substituído pelo cheiro de souvenirs de algodão na loja de presentes estrategicamente posicionada no final do percurso. A fábrica de Campos do Jordão tornou-se um palco cenográfico que ajuda a sustentar a fantasia de que a cerveja comprada no posto de gasolina, a centenas de quilômetros de distância, foi feita à mão por artesãos nas montanhas. Para os antigos funcionários que estiveram lá nas trincheiras, nos primeiros anos dos anos 2000, homens e mulheres que carregaram sacos de grãos nas costas, que viraram noites acompanhando as fermentações instáveis e que sentiram na pele o orgulho genuíno de colocar o Brasil no mapa mundial das cervejas premium. A visão do que a Baden-Baden se tornou é motivo de um luto silencioso e profundo. Eles observam a marca operando com eficiência máxima sob a bandeira da Heineken, gerando receitas que os 4 fundadores originais sequer poderiam sonhar na virada do milênio. O negócio nunca foi tão financeiramente saudável e robusto. Mas, no processo de salvar a escalabilidade financeira da empresa, a alma artesanal foi sacrificada. A Baden-Baden de hoje é uma contradição ambulante no mercado de bebidas. Ela ostenta as medalhas que ganhou no passado, mas já não possui a coragem para inovar e ganhar medalhas no futuro. Ela utiliza a linguagem do movimento artesanal que ajudou a criar, mas opera com a força bruta da indústria que um dia jurou combater. É uma casca vazia, brilhante e onipresente. O milagre líquido que outrora exigia uma peregrinação à montanha para ser saboreado foi diluído no vasto e indiferente oceano do consumo de massa. A cortina não caiu com as portas da fábrica se fechando ou com a marca declarando falência. A verdadeira tragédia da Baden-Baden é que ela sobreviveu. Ela sobreviveu como um fantasma corporativo, vagando eternamente pelas prateleiras de vidro temperado, lembrando a quem tiver coragem de olhar de perto que, no moedor de carne do capitalismo moderno, até mesmo a paixão mais pura tem um preço de venda. A história da Baden-Baden não é apenas uma tragédia sobre ambição corporativa, é de muitas maneiras a narrativa de um mártir industrial. Para compreender o verdadeiro legado daqueles 4 amigos visionários de Campos do Jordão, é preciso olhar além das prateleiras de supermercado lotadas de garrafas pasteurizadas e observar o vibrante, complexo e caótico cenário cervejeiro brasileiro moderno. O sacrifício da Baden-Baden não foi em vão. Ela precisou perder a própria alma para que uma revolução inteira pudesse nascer. No final da década de 1990, quando a marca foi concebida, o conceito de cerveja artesanal no Brasil era um vazio absoluto. A Baden-Baden desbravou um deserto cultural munida apenas de panelas de cobre, lúpulos importados e uma teimosia poética. Eles educaram o paladar de uma nação, provando para uma geração inteira que a cerveja poderia ser degustada, harmonizada e reverenciada como os melhores vinhos, e não apenas consumida passivamente para anestesiar o calor. Eles foram os verdadeiros bandeirantes do movimento craft sul-americano. E ao provarem com números irrefutáveis que havia um público sedento e disposto a pagar pela excelência, abriram os portões para tudo o que veio depois. Hoje o Brasil abriga milhares de microcervejarias independentes, espalhadas desde os pampas gaúchos até o sertão nordestino e a floresta amazônica. Mestres cervejeiros independentes ousam com ingredientes locais, criando estilos selvagens que desafiam as convenções globais. Esse ecossistema incrivelmente rico e diversificado deve sua própria viabilidade comercial ao caminho pavimentado pelas primeiras Red Ales e Stouts da Serra da Mantiqueira. No entanto, o maior e mais duradouro presente que a Baden-Baden deixou para a atual geração de cervejeiros não foi a sua receita clássica, mas sim a sua dolorosa lição final. A trajetória da marca tornou-se o mais contundente estudo de caso sobre as armadilhas do capitalismo na indústria alimentícia.
O que os novos cervejeiros aprenderam ao observar a assimilação da pioneira é uma verdade brutal e inegável. A escala absoluta é a inimiga natural da arte. Você pode ter lucros astronômicos, volume extremo de envase e presença em todos os cantos do país, ou você pode ter complexidade sensorial, autenticidade e controle absoluto sobre sua obra. Mas você jamais poderá ter ambos simultaneamente. A máquina corporativa exige padronização para sobreviver, e a padronização exige a morte cirúrgica de tudo o que torna um produto genuinamente imprevisível e vivo. Por causa desse legado trágico, muitas das microcervejarias mais respeitadas do Brasil hoje tomam uma decisão consciente que teria parecido loucura na virada do milênio. Elas escolhem, deliberada e orgulhosamente, permanecer pequenas. Elas recusam sistematicamente ofertas milionárias de aquisição. Elas preferem o domínio sobre o balcão de seus pequenos bares locais à miragem ilusória da distribuição nacional, ditada por executivos engravatados. Elas entenderam, observando o fantasma da Baden-Baden, que no exato segundo em que você vende o controle da sua marca para um gigante do mercado, você não está perpetuando o seu legado. Você está apenas assinando o recibo da sua extinção criativa. A Baden-Baden original, concebida no frio das montanhas, pode ter desaparecido sob o peso sufocante de conglomerados brasileiros, japoneses e holandeses. Mas a fagulha que ela acendeu em 1999 se transformou em um incêndio de independência e criatividade que as grandes corporações, por mais dinheiro que possuam, jamais conseguirão engarrafar. A história da Baden-Baden não termina com uma fábrica abandonada em ruínas, vidros quebrados ou máquinas enferrujadas. Ironicamente, o seu fim é muito mais assustador e silencioso. Termina com lucros recordes, distribuição logística impecável e prateleiras de supermercados invariavelmente cheias. Mas o que morre de forma invisível e gradual é a própria essência vital que a fez nascer. É o lembrete implacável de que, no mundo corporativo moderno, o sucesso extremo de vendas e a escala produtiva absoluta podem ser a forma mais letal de fracasso identitário. Quando 4 amigos decidiram fabricar cerveja nas montanhas frias de Campos do Jordão, eles não queriam dominar o mercado nacional. Eles queriam apenas criar a melhor cerveja possível, um líquido que tivesse alma, complexidade e um profundo respeito pelo tempo das coisas. Mas o mercado de massas tem uma fome insaciável por autenticidade, e o grande capital invariavelmente devora essa mesma autenticidade até que não reste absolutamente nada, além de uma embalagem premium e uma narrativa publicitária bem construída. A dolorosa trajetória da Baden-Baden nos ensina que a arte sublime e a indústria pesada são inquilinos incompatíveis. Eles não podem habitar a mesma casa por muito tempo sem que a engrenagem destrua a poesia. Hoje, ao abrir uma garrafa de cerveja artesanal autêntica, originária de uma pequena cervejaria local, que luta diariamente para sobreviver, mantendo intactos seus princípios e sua independência financeira, lembre-se do alto preço que os pioneiros do passado pagaram. O verdadeiro espírito artesanal não está contido em um brasão histórico impresso por uma máquina automatizada que produz milhões de unidades idênticas por dia. Ele reside na rara coragem de permanecer pequeno, radicalmente fiel aos ingredientes e, acima de tudo, incontrolável. Se esta profunda imersão nos bastidores sombrios da indústria cervejeira fez você repensar as marcas que consome e a perigosa ilusão dos rótulos de luxo, deixe o seu comentário abaixo. Qual é a sua microcervejaria artesanal local favorita que ainda mantém a verdadeira alma viva contra a força esmagadora do mercado de massas? Inscreva-se no canal para continuarmos desvendando juntos as engrenagens ocultas, os sucessos ilusórios e as quedas silenciosas dos grandes e implacáveis impérios industriais. Até o próximo documentário.